Muito bem, meus irmãos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar os capítulos 3 e 4. Êxodo, capítulo 3 e 4. Nós não vamos fazer a leitura agora, a gente vai lendo conforme a gente vai meditando aqui no texto bíblico. Quero só te convidar a orar mais uma vez, tá bom? Para a gente poder passar para a nossa reflexão. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante do Senhor agora, desejosos, ó Deus, de ouvir a tua voz. Que a palavra que vamos estudar nessa noite, ela possa encontrar um coração preparado para que a semente possa ser plantada, Senhor. Abençoa a minha vida, que vou transmitir a tua palavra, que a faça na autoridade do teu Espírito e abençoe aqueles que estão me ouvindo, para que recebam pelo poder do teu Espírito a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos de algumas lições que nós precisamos aprender lá no deserto, não é? Deserto, nós dissemos semana passada, é a universidade de Deus. É um campus árido, geralmente estéril, que Deus põe os seus filhos com o propósito de prepará-los para uma tarefa especial na vida. Esse é o motivo do deserto, né? O deserto não é a punição de Deus para nós. O deserto é a preparação que Deus está nos submetendo para aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. O deserto é a escola, é a universidade, não é a punição. O deserto não é o castigo, tá? Então, isso precisa ficar claro para a gente. Deus não nos coloca no deserto, não nos coloca diante de provações, não nos coloca diante de privações para de alguma maneira nos punir. Não. Ele permite algumas coisas na nossa vida para que a gente seja preparado, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda algumas lições. E nós falamos semana passada que o deserto é uma região desolada, né? Rochas pontiagudas, areia onde ninguém pisa, calor insuportável. Alguns passam umas poucas semanas nesse deserto, outros ficam ali meses ou anos. Moisés andou por essas terras durante 40 anos. Nosso deserto pode ter várias faces. Pode significar cuidar de um membro doente da família ou de um pai idoso durante um longo período, sem ajuda próxima, sem alívio à vista. Isso pode ser o nosso deserto. Quantas pessoas estão nessa condição, né? Nossas viagens às terras áridas pode ser uma condição física que nos mantenha confinados. Pode ser uma profunda dor de alma que nos fere por causa de um cônjuge infiel ou de um adolescente rebelde. Talvez seja a mudança de um lugar onde haja profundos laços familiares e muitos amigos para um outro lugar que lhe pareça estranho, onde você não conhece ninguém. Pode ser um fracasso na escola, a desavença com um velho amigo, um emprego maçante e desmotivador. O deserto tem muitas faces, muitas possibilidades, e Deus sabe disso. E Deus sabe disso porque foi Ele que nos colocou lá para um intensivo na sua escola. É ali que Ele tem a nossa atenção, porque no deserto as distrações da vida serão silenciadas e nós poderemos ouvir a voz dEle. E depois de um tempo no deserto, aprendendo algumas lições, tendo o estado do nosso coração revelado, conscientes dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes, chega a hora de voltar para o jogo. Parece uma grande notícia saber que nós vamos sair do deserto, que o deserto vai acabar. A questão é, mas e quando você já se acostumou com o deserto? Quando o deserto deixou de ser uma circunstância e se transformou na sua própria vida? Como tirar alguém do deserto quando ela construiu a sua vida nesse lugar? Onde
a sua vida gira em torno desse lugar. Moisés, um homem com conhecimentos avançados em ciências, em teologia, em táticas militares, de repente se vê casado, trabalhando para o sogro e criando 2 meninos. O título de príncipe do Egito foi substituído pelos papéis de marido, pai e pastor. De repente, ali estava Moisés, com inúmeros diplomas, trocando fraldas, brincando de esconde-esconde, tentando alimentar algumas boquinhas famintas. Tudo isso faz parte do deserto. No deserto você aprende a fazer coisas que nunca sonhou que faria. Aprende a tolerar inconveniências e a suportar a situação. Aprende a aceitar circunstâncias que nunca imaginou que viessem a fazer parte da sua vida. Tudo isso está de acordo com o treinamento. Mas e quando o treino acaba e está na hora de agir? Quando Deus fala com você no deserto, te comissionando para uma obra tremenda, você diz assim: ok, eu estava esperando por isso, Senhor. Finalmente eu vou sair do deserto, eu vou deixar o meu treinamento e vou começar a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. É assim que a gente faz? Geralmente não. Geralmente não. A obediência ao que sabemos que ao que Deus quer que façamos, raramente é fácil. Vejamos o exemplo de Moisés. No capítulo 3, o versículo 4 diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Moisés ouviu o seu nome, em seguida o Senhor disse que o lugar onde ele estava era santo, que o Senhor era o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, ou seja, quem estava falando com ele, com Moisés, era o Deus dos seus antepassados, e que Deus tinha vindo para intervir na situação do seu povo. O capítulo anterior terminou dizendo que Deus ouviu o lamento, lembrou da aliança, olhou para a situação dos israelitas e viu a situação deles. E Moisés foi escolhido para voltar ao Egito e liderar o povo até a terra prometida. A terra que Deus, com juramento, prometeu a Abraão e a sua descendência. Que honra! Deus poderia ter libertado Ele mesmo, o povo, com uma série de milagres criativos. Poderia ter designado a tarefa aos anjos, ou poderia ter escolhido alguém que tivesse um currículo melhor aos olhos tanto dos egípcios quanto dos hebreus. Em vez disso, Deus escolheu uma pessoa imperfeita e com um histórico de fracasso para fazer uma grande tarefa na terra. Nós poderíamos esperar que Moisés dissesse: sim, Senhor, o que o Senhor disser, eis-me aqui. Só que não. Antes ele tentou escapar do chamado de Deus. Exatamente como muitos de nós, ele protestou, esperando persuadir Deus a mudar de ideia. 40 anos antes, ele havia corrido na frente de Deus, mas agora ele estava ficando para trás. Ele havia tentado sozinho resgatar o povo e havia fracassado. Mas agora ele estava se esquivando de libertar o povo, mesmo com a ajuda de Deus. Não importava a maneira espetacular com que aquela moita se queimava na frente de Moisés. Não importava quão impressionante era ele ouvir o seu próprio nome da boca de Deus. Moisés não estava disposto a voltar exatamente ao lugar no qual havia falhado. Por isso ele se opôs, apresentando as suas desculpas para a desobediência. Em vez de se aproximar mais de Deus, Moisés queria afastar-se dele, ou pelo menos fugir do chamado divino. Inacreditavelmente, ele fez tudo o que pôde para desobedecer ao chamado de Deus enquanto permanecia ali descalço em solo sagrado. Meus irmãos, igualmente, nós podemos ir à igreja, nós podemos cantar os hinos certos, nós podemos fazer nossas orações enquanto nós discordamos do Deus a quem nós professamos amar.
Nós podemos seguir todo um ritual litúrgico. Nós podemos fazer todas as coisas certas, ao mesmo tempo que nós estamos desobedecendo de Deus. Nós podemos ouvir a sua voz no sermão dizendo: perdoe, e a gente não perdoe. Se arrisque, e a gente não se arrisca. Devolva, e a gente não devolve. A gente ouve essas coisas durante o culto, né? Perdoe, se arrisca, devolva, reconsidere. Mas ao acabar o culto, nós voltamos para casa decididos a desobedecer, a não levar em conta essa palavra. Somente quando nós dizemos sim no nosso coração e realizamos isso na prática, é que Deus fica satisfeito. Ele não fica satisfeito com aquilo que a gente canta, com o lugar que a gente vai, o tipo de pessoas que a gente se encontra, com as coisas que a gente ouve. Não, ele fica satisfeito com aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz. Por isso a gente pode estar participando do culto e ao mesmo tempo desobedecendo a Deus. Quais desculpas Moisés apresentou? Sem muito tempo para ele raciocinar, vieram-lhe à mente 5 desesperadas alegações. Aqui estão as desculpas. A primeira: não sou adequado, eu sou um Zé Ninguém. Veja o versículo 11, ele diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Moisés se via inadequado para aquele serviço. Exatamente quando eu e você, nós somos solicitados a fazer alguma coisa no contexto da obra de Deus e nós nos sentimos desqualificados. Quando, por exemplo, somos solicitados a dar aula na IBD ou então a falar do evangelho a um amigo e nós somos tentados a dizer: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para poder dar uma aula? Moisés pôde não ter se dado conta de que ele havia levantado uma questão filosófica de todas as épocas. A nossa cultura ela é particularmente obcecada por essa questão do quem sou eu. Quem sou eu? Nos nossos dias, maridos têm deixado as suas esposas, abandonado as suas esposas, para descobrir quem são. Mães têm deixado seus filhos por causa de uma carreira para poder consolidar sua própria identidade, para dizer: eu sou uma profissional de sucesso. Porque simplesmente nós não sabemos quem somos. Nós aprendemos que as pessoas devem ter uma boa opinião acerca de si mesmas, precisam saber quantos são realmente especiais. Nós deveríamos ficar alegres pelo fato de Moisés ter feito essa pergunta a Deus, para a gente poder compreender melhor a opinião do Senhor sobre essa dimensão psicológica da nossa autoimagem. Mas Deus simplesmente ignorou a pergunta de Moisés. Quando Moisés pergunta: quem sou eu? Deus não disse para ele quem ele era. Ele simplesmente fez uma promessa. No versículo 12, o Senhor diz: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Como que isso ajudará Moisés a saber quem ele é? Essa resposta não tem nada a ver com a pergunta. A resposta à pergunta de quem Moisés era, Deus estava dizendo, encontrava-se em saber quem era Deus. Para Moisés saber quem ele era, antes ele precisava descobrir quem era Deus. Somente quando nós estamos corretamente relacionando com Deus, é que nós podemos estabelecer sentido de identidade para a nossa vida. Somente quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, é que nós temos uma autoimagem saudável. Não melhorarmos a nossa autoimagem ao pensar melhor a respeito de nós mesmos, mas ao pensarmos corretamente ao respeito do Deus que nos ama e que nos honra com as suas promessas. É assim que nós descobrimos quem nós somos. É assim que nós temos uma autoimagem
saudável. É assim que nós lidamos com os nossos problemas de identidade, de tentar responder: quem sou eu? Quem sou eu tem a ver com quem é Deus. A pergunta de Moisés não foi um sinal de humildade. Ele estava falando num tom de autodepreciação que revelava sua própria falta de fé e disposição para obedecer. Humildade significa que eu vejo a minha fraqueza. Significa também que eu vejo a força de Deus. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Mas por trás da pergunta de Moisés havia uma persistente descrença. Ele não crê. A promessa de Deus deveria ter sido suficiente para compensar o senso de inferioridade de Moisés. Embora ele não se sentisse capaz para o trabalho, para essa tarefa gigantesca, ele poderia confiar na permanente presença de Deus. Se houvesse necessidade de sabedoria, Deus daria para ele. Se houvesse necessidade de poder, bom, Deus tinha um depósito ilimitado de poder. Deus seria o seu companheiro. Deus não estava chamando tanto Moisés para ir ao Egito. Deus estava chamando Moisés para si mesmo. Deus estava chamando aquele pastor para se aproximar de si mesmo. Nós podemos hoje confiar na mesma promessa. Não precisamos ficar angustiados a respeito do nosso futuro financeiro, nem devemos ser dominados pelo medo dos que querem prejudicar-nos. Veja o que Hebreus capítulo 13 vai nos dizer. Diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Deus tem o direito de nos orientar porque só Ele tem a capacidade de nos ajudar. O Todo-Poderoso ficaria ao lado de Moisés a cada momento do dia. A presença permanente de Deus era tudo que Moisés poderia ter pedido e Deus estava prometendo a ele isso. Moisés ficou satisfeito com essa promessa de que Deus estaria com ele? Não. Moisés tinha uma segunda desculpa para dar para Deus. Ele disse: eu não sei o suficiente. Versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Moisés temia que lhe fizessem perguntas para as quais ele não tivesse resposta. Se ele não sabia sequer o nome de Deus, como ele lidaria com as inevitáveis dúvidas do seu povo? E não seria arrogância presumir que o único e verdadeiro Deus o havia mandado? Então essas dúvidas estão pairando sobre o coração de Moisés. Antes de vermos a resposta do Senhor, pare e pense por um momento sobre essa desculpa pouco convincente, porque nós muitas vezes usamos a mesma desculpa. Senhor, nós dizemos assim: Senhor, eu não posso fazer o que me pede porque não vou saber o que dizer e eu vou ter dificuldade em lidar com isso. Alguém vai me perguntar alguma coisa que eu não saberei responder e eu vou parecer um tolo aos olhos dos outros. A gente também não faz isso? A gente também não pensa assim? E sabe por que nós achamos que nós temos de ter todas as respostas na ponta da língua? Orgulho. Orgulho. Orgulho diz: se não tiver uma resposta imediata, se você disser não sei, vão rir de você. É isso que o orgulho diz para nós. É isso que nós pensamos quando nós falamos: eu não vou falar de Jesus para o meu amigo, para o meu parente, porque ele vai me fazer perguntas que eu não sei, eu não estudei teologia. Eu conheço pouco da Bíblia, eu sou novo convertido. Né? E a gente tem medo, por orgulho, de se dar mal, de ficar mal visto, de falar: eu não sei te responder. Deus vai responder a essa objeção de Moisés, dizendo a ele que ele é o grande eu sou. Veja o versículo 14.
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Literalmente, essa frase significa: eu existo porque existo. Né? Ele estava dizendo: eu não tenho nome, eu sempre existi. Não há como você me denominar, não há como você querer me entender. Eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Deus é o autoexistente, aquele que sempre existiu. E Moisés passou então a ser capaz de dar uma resposta a quem lhe perguntasse a respeito da sua autoridade. Se alguém dissesse: como assim? Quem é você? Quem te mandou para vir aqui e tentar tirar a gente do Egito ou diante do faraó? Quem foi que te mandou para me dizer que que eu devo deixar o seu povo sair? Ele poderia dizer que vinha como representante do Deus autoexistente, do eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, autenticaria a nova carreira de Moisés. Moisés então tinha tudo o que poderia pedir. Ele precisava de alguém, ou de um nome, ou de uma maneira de se expressar que lhe indicasse uma autoridade. E Deus deu a ele isso, dizendo: fala que o eu sou, o Deus autoexistente, aquele que é o Criador de todas as coisas, foi Ele que te enviou. Todos nós já passamos por esse medo, né? Nós mantemos a boca calada a respeito da nossa fé, porque nós tememos que as pessoas nos perguntem: como que você sabe disso? Como que você sabe que isso é verdade? E a nossa resposta deveria ser apontar para as credenciais de Jesus Cristo e afirmar que nós não falamos por nós mesmos. Nós não estamos falando de nós mesmos. Estamos falando de uma outra pessoa. Nós estamos sendo a boca de uma outra pessoa. Alguém pode dizer assim para a gente: como que você pode ter certeza de que o cristianismo é a religião certa? E a gente pode dizer: porque Jesus disse que ele era o único caminho. É isso que eu posso lhe dizer. Jesus disse isso. Não estamos simplesmente dando a nossa opinião sobre a grande questão da vida, sobre a grande questão da salvação. Nós falamos em nome de alguém que alega ser Deus e que tem toda a autoridade e as credenciais para provar que é Deus. É isso que vai acontecer com o faraó. Quando ele fala: eu não conheço esse Deus, Deus vai realizar um monte de milagres diante dele para dizer: agora você me conhece. Agora você sabe com quem você está falando. Depois da primeira objeção, Moisés recebeu uma resposta para sua fraqueza. Deus mesmo estaria com ele. E agora ele também tinha uma resposta para sua falta de conhecimento, de autoridade. Deus mesmo assumiria a responsabilidade de provar aos outros que Moisés representava o autoexistente. Deus sabia o nome de Moisés, Moisés agora havia recebido o nome de Deus, mas Moisés ainda não estava pronto para arrumar as malas e partir para o Egito. Ele ainda tinha um problema muito mais profundo. A terceira desculpa de Moisés é: eu serei rejeitado. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Porque durante 40 anos Moisés havia acalentado a sua mágoa, a dor da rejeição. No dia em que ele defendeu um dos seus próprios irmãos da mão de um egípcio, ele soube que estava claramente rompendo com o faraó. E ele esperava que o seu povo o reconhecesse como seu libertador. Mas em vez disso, ele foi humilhado, magoado por aqueles que deveriam ter se unido à sua causa. E aí, então ele precisou fugir para o deserto e ele não queria correr novamente o risco de uma nova rejeição. Ele não queria parecer ridículo. É como se Moisés dissesse: Senhor, eu estive no Egito. Eu sei como as coisas são por lá. Como é que eu vou voltar para aquele lugar? Eu já sou idoso, eu vivo no deserto, eu sou um pastor. O Senhor sabe que os egípcios não gostam de pastores. Olhe para essas roupas que eu uso.
Olha para esse rosto enrugado. O Senhor está dizendo que eu devo entrar no centro de sofisticação e da cultura, o primeiro mundo daquela época, e me encaminhar para diante do trono do faraó segurando esse meu cajado velho? É isso que o Senhor está me dizendo? Não, eu vou ser rejeitado. Eles nem vão me receber na sua presença, nem o meu povo, nem o faraó. Não é nada agradável a gente se sentir tolo na frente dos outros. Na solidão do seu refúgio no deserto, Moisés pelo menos tinha dignidade. Ele podia ser pouco conhecido, ele podia ser um Zé Ninguém, pelo menos ele não tinha ninguém rindo dele, não tinha ninguém zombando dele, fazendo piada dele. Deus concede a Moisés de maneira graciosa 3 sinais para poder calar ele, para poder tirar essa desculpa dele. Deus diz que a sua vara, quando lançada ao chão, tornaria-se numa serpente. Deus mostrou isso para ele. Diz que a sua mão, quando colocada no peito, ficaria leprosa. Ele fez isso e isso aconteceu. Ele tinha uma prova. Era um sinal que ele iria levar lá para diante do seu povo, para diante do faraó. O terceiro sinal era que se ele enchesse um balde de água do Nilo e a derramasse na terra, ela se tornaria em sangue. Em outras palavras, o que Deus estava falando para Moisés é que caberia a Deus, não a Moisés, convencer o povo de que o que ele tinha a dizer vinha de uma autoridade superior. Que Moisés era apenas o porta-voz. Ele estava, na verdade, como ali um enviado de Deus. E Deus estava dizendo, você não precisa convencer ninguém, Moisés. Você não precisa convencer o seu povo a acreditar em você. Você não vai precisar convencer o faraó a acreditar em você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazê-los acreditar na tua palavra. Você é apenas o enviado. O que mais Moisés poderia pedir? Ele tinha a promessa da presença de Deus, ele tinha agora a garantia do próprio nome de Deus e agora as milagrosas credenciais que convenceriam o seu povo pessimista de que o retorno ao Egito não fora ideia sua. E Deus quis que ele voltasse lá para libertar o seu povo. Todavia, Moisés ainda não está pronto para voltar. Ele mantinha um estoque de desculpas. E a quarta desculpa é: eu não tenho nenhum talento. Ele diz no versículo 10, capítulo 4, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Deus, o Senhor está me chamando para uma responsabilidade que eu não tenho capacidade. Não é fácil para mim, era o que Moisés estava dizendo, não é fácil para mim organizar os meus pensamentos. E mesmo que eu faça isso, eu não consigo expressá-los. A minha língua fica travada. É possível que você se identifique com Moisés nesse ponto. Você talvez diga assim, quando eu fico na frente de um grupo, eu não consigo falar o que eu preciso. Eu tenho medo, os meus joelhos tremem, o meu estômago fica embrulhado. E para piorar as coisas, eu nunca sei o que eu vou dizer. Essa foi a queixa de Moisés. Ele se imaginou entrando no palácio, percorrendo o longo corredor e permanecendo perante o faraó, rodeado de autoridades e de pessoas educadas. E então, após os cumprimentos protocolares, ele podia imaginar-se começando a fazer o pedido impensável para que os hebreus saíssem da terra e descobrindo que então que as palavras não lhe saíam da boca. Alguns vão pensar que Moisés talvez fosse gago, talvez tivesse algum problema na fala. E ele está dizendo, eu não vou conseguir falar. Na hora H, na hora que for para falar o que o Senhor mandar, não vou conseguir, eu não tenho talento para isso. Eu não tenho talento para liderança, eu não tenho talento, eu não tenho autoestima, eu não tenho carisma nenhum. Como que ele poderia ser porta-voz de Deus se ele não tinha habilidade para falar? O sensato seria que um porta-voz de Deus tivesse o dom da comunicação.
Era isso que ele estava argumentando com Deus. Senhor, tem tanta gente boa para falar, tem tanta gente que não tem medo de falar em público. Escolhe eles. Eles são mais apropriados. Será? Será que é mesmo? Será que aqueles que não têm problema em falar em público são os mais apropriados para fazer a obra de Deus? Porque o apóstolo Paulo, ele teve um ministério tremendo. Ele plantou igrejas por todos os lados. Por onde ele ia nas suas viagens missionárias, pessoas se convertiam após as suas pregações, e depois, quando ele retornava das viagens, ele passava pelas cidades onde ele havia deixado convertidos, para ele formar as lideranças da nova igreja que estava surgindo. E você pode imaginar o apóstolo Paulo como um grande pregador, um homem que falava e que arrebatava multidões. Mas veja o que alguns da igreja de Corinto estavam dizendo sobre ele. 2 Coríntios 10:10 diz assim: as cartas dele, do apóstolo Paulo, são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Então Paulo está destacando aqui, está compartilhando o que algumas pessoas estavam dizendo dele na igreja. Olha, ele para escrever cartas, ele é muito bom. Ele tem autoridade, ele fala mesmo com autoridade, com imposição. Mas quando ele prega, quando ele ensina, não é nada impressionante. A palavra dele é desprezível. Parece que Paulo também não tinha facilidade para falar. Por que Deus não escolheu em lugar de Paulo um porta-voz mais eloquente, alguém mais poderoso nas palavras? Porque Deus não queria que as pessoas ficassem impressionadas com a habilidade do orador. Deus queria que as pessoas ficassem impressionadas com o conteúdo da mensagem que ele carregava. Deus não queria que a habilidade de alguém em falar, o carisma dessa pessoa, a maneira como ela se dava bem diante do público, que isso, de alguma maneira, ocultasse a mensagem. A mensagem era mais importante do que o mensageiro. As boas novas era mais importante do que o pregador. Ou ainda é mais importante do que o pregador. Por isso, quando Paulo pregava ou ensinava, as pessoas saíam convencidas de que haviam encontrado Deus. Paulo não era o centro da atenção. As pessoas não saíam falando das reuniões da igreja dizendo, mas como aquele homem fala bem? Não. As pessoas saíam daquela reunião dizendo assim, como Deus falou comigo nessa noite. Como que o Senhor falou comigo. Por isso, com muita paciência, Deus disse a Moisés assim, ó, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? A resposta de Deus foi suficiente para silenciar a objeção de qualquer pessoa que pense que os seus defeitos são limitações para aquilo que Deus quer fazer. Deus estava dizendo, se eu quisesse que você, Moisés, tivesse uma língua eloquente, eu teria dado a você. Porque foi eu que te dei a boca. Foi eu que dei a você a voz e foi eu que tirei a do mudo. Sou eu que te formei. Eu faço surdo, eu faço mudo, eu faço a pessoa com voz grave, com voz fina, sou eu que faço. E se eu quisesse ter dado esse tipo de voz a você, teria dado. Não é essa a questão, Moisés. Deus estava assumindo a responsabilidade por criar uma pessoa com um talento e assume a responsabilidade por criar outra pessoa com 10 talentos. É assim que ele faz. Nós recebemos habilidades suficientes para fazer o que Deus quer que façamos. Ele nos deu um talento e nós temos uma responsabilidade com isso. Para outra pessoa, ele deu 10 talentos e essa pessoa tem responsabilidade 10 vezes mais por causa disso. Deus dá os talentos para aquilo que ele quer fazer através daquela pessoa. Evidentemente, Deus disse que o impedimento
da fala de Moisés não seria obstáculo para o sucesso dele no Egito. Em outras palavras, Moisés, eu não estou procurando um grande pregador para fazer essa obra. Se eu estivesse procurando um grande pregador, eu teria buscado uma outra pessoa. Eu estou te chamando, eu estou buscando alguém com as suas características. Eu te fiz desse jeito, para essa obra, para esse momento. Mas observe o que Deus vai dizer em seguida. Ele fala assim no versículo 12. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus estava dizendo, vai ser assim, Moisés, eu vou estar com a sua boca, eu guiarei a sua língua, eu darei a você as palavras de que precisa quando forem necessárias. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com isso. O que eu vou falar na presença do faraó? Deus estava dizendo, eu vou dar as palavras. É a mesma promessa que Deus faz para a gente. Quando vai dizer para a gente assim, quando Jesus disse para os seus discípulos, não se preocupem sobre o que vocês vão dizer diante das autoridades, quando vocês forem presos, quando vocês forem colocados em julgamento. Nessa hora, eu lhes darei o que vocês devem falar. A mesma promessa de Moisés, Deus faz para nós. Ele está dizendo, não se preocupe com isso. Apenas faça o que eu estou te mandando. Vá e fale, vá e pregue, vá e leve a minha palavra. Finalmente pensamos, Moisés tinha suas objeções respondidas. Agora ele vai voltar ao Egito na certeza de que todas as coisas estavam nas mãos do Senhor. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está dizendo, eu vou com você, eu vou fazer os sinais através de você, eu vou colocar as palavras na sua boca, não vai haver impedimento algum, e nós estamos esperando que Moisés vai dizer, tá bom, Senhor, eu vou. Mas ele tem mais uma desculpa, tem mais uma objeção, é a última. Ele vai dizer, eu não quero ir, eu não quero ir. Versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Manda outra pessoa. Qualquer um, Senhor, menos eu. Qualquer pessoa. Eu também quero ver o meu povo liberto do Egito, mas manda outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Moisés não queria ir. Certamente havia outro líder com melhores qualificações para assumir aquela responsabilidade. Certamente havia. Você já se sentiu assim? O Senhor apontou para você e imediatamente você olhou em volta e disse, quem? Eu? Eu, Senhor? Não, eu não. Olha aquela moça que acabou de ser diplomada nessa área. Chama ela, envia ela. Olha aquele rapaz que liderou um grupo de estudo bíblico por 5 anos. Usa ele. Olha aquela senhora que já está há mais tempo na igreja. Veja a capacidade daquela irmã. Não, Senhor, eu não posso, eu tenho crianças em casa, eu tenho dívidas, eu sou hipertenso, os meus dentes são tortos, eu sou gordo demais, eu nunca fui seminarista, e as desculpas vão surgindo, e vão aparecendo, e a gente vai dando desculpas atrás de desculpa. As objeções de Moisés ocultavam um desejo fundamental de não ter seu ninho perturbado. Independentemente de quanto Moisés odiasse o deserto de Midian, ele pensava que ir ao Egito seria bem pior. Moisés já tinha se acostumado com a monotonia e o trabalho de cuidar de ovelhas. Ele estava numa vocação na qual o fracasso era impossível. Como que você fracassa em cuidar de ovelhas? Agora o Egito representava risco. Falar em nome de Deus e de toda uma nação era assustador. A possibilidade de outra rejeição era clara. Também uma morte inesperada diante de um rei irritado era bem possível. A vida no deserto não tinha sido agradável, mas parecia muito melhor do que uma carreira imprevisível no Egito. Ele tinha também uma esposa e filhos em quem pensar. Eles iriam com ele para o Egito ou eles ficariam com os parentes em Midian? E se as antigas feridas fossem reabertas?
Ele havia tentado unir a nação contra os egípcios no passado. Ele ainda podia sentir o gosto da rejeição que ele havia sofrido como resultado. O presente, com as suas misérias, era mais seguro do que um futuro arriscado com grande custo pessoal. O fantasma do fracasso passado ainda não estava eliminado. E sim, Deus tinha uma resposta para suas desculpas. Mas que remédio havia para o seu coração teimoso? Deus não suportou mais as desculpas e disse assim, Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Se Moisés pensou que não tinha o dom da palavra, ok, ele pode agora confiar no seu irmão Arão, que ainda vivia no Egito. Isso não era o ideal, mas pelo menos ele tinha agora um porta-voz. Moisés saiu, foi até o seu sogro, pediu permissão para ir ao Egito, pegou sua esposa e filhos, os colocou sobre jumentos e começou a jornada de volta à terra da sua juventude. Ele sabia muito bem o que o esperava. Sabia que a tarefa não seria fácil, porque Deus lhe disse que o coração do faraó seria endurecido para que não deixasse o povo sair. Pense no que Moisés teria perdido se não tivesse voltado para o Egito. Sim, ele não precisaria ter suportado uma nação insatisfeita e teimosa que lamentava a cada passo dado no deserto. É verdade. Ele teve que aguentar essa nação durante 40 anos. Mas ele também não teria assistido à humilhação dos deuses do Egito e à incrível vitória da travessia do Mar Vermelho. Ele não teria visto o maná descendo do céu e Deus cuidando do seu povo através de codornizes e fazendo a água jorrar da rocha. Mais importante, ele teria perdido 40 dias de uma comunhão ininterrupta com Deus no Monte Sinai e não teria estado com o Senhor Jesus, 1400 anos depois, no Monte da Transfiguração. O seu nome não estaria marcado na história de Israel, na história dos cristãos. Moisés pode ficar agradecido por Deus não ter desistido dele. A nação de Israel está agradecida por Deus não ter desistido de Moisés. Nós somos gratos por Deus não ter desistido de Moisés. Mas eu quero encerrar minha fala falando um pouquinho sobre as nossas desculpas. Porque Moisés representa a todos nós. Num momento ou no outro, nós também inventamos desculpas para Deus. Centenas de desculpas podem ser dadas para ignorar o chamado de Deus. Nós podemos pensar em razões infindáveis pelas quais nós poderíamos dizer não ao persistente chamado dele sobre a nossa vida. Seja a desculpa que nós damos para não se entregar a Jesus, não se comprometer com a igreja, não aceitar liderar os ministérios, até as desculpas para não ir a um campo missionário em obediência a um chamado de Deus. Nós estamos em campanha de missões, talvez dentro da nossa igreja tenha pessoas que estão sendo chamadas para o campo missionário. E a gente tem dado desculpas, inventado desculpas. Mas por trás da fachada de desculpas existe, na verdade, uma relutância em ser perturbado, uma relutância para que os nossos fundamentos não sejam abalados, uma disposição obstinada de não permitir que Deus governe a nossa vida. Nós ouvimos Deus nos chamar para segui-lo e já pensamos que nós não gostamos de acordar domingo muito cedo para ir na igreja. Nós não queremos deixar o nosso churrasco com amigos no domingo à tarde, justo no horário que começa o culto. Nós não queremos dar dinheiro na igreja. As desculpas que nós damos, por isso que eu não vou, por isso que eu não me comprometo, por isso que eu não quero batizar,
porque eu não estou afim de acordar domingo de manhã cedo e à noite é o horário que eu me encontro com os meus amigos. É o horário do churrasco e eu não estou disposto a abrir mão disso para ir na igreja. E dar dinheiro na igreja, essa parte eu não concordo. Deixar Deus governar a nossa vida significa deixá-lo nos levar a um lugar em que temos de trocar o que é conhecido pelo desconhecido, do que é aparentemente confortável por aquilo que é desconfortável. Nós temos que deixar ser empurrados para fora da nossa zona de segurança e assumir o risco. Porque Deus gosta de levar o seu povo a lugares onde ele jamais estiver. Conta-se que a rainha Elizabeth ela foi coroada em 1952 e os nobres receberam os convites com as seguintes palavras: todas as desculpas em separado, porque era impensável que alguém usasse uma desculpa para não ir à coroação da rainha. E agora, quando o Rei dos Reis nos chama para nós irmos além das fronteiras da nossa zona de segurança, da mesma forma, toda desculpa tem que desaparecer. Porque ele não vai desistir de nós. Ele não vai mudar os seus planos. Ele não desistiu de Jonas, ele não desistiu de Moisés, ele não desistiu do povo de Israel, ele não desistirá de mim e de você. Quando Deus se aproxima, nós devemos permitir que ele nos aproxime mais do seu coração. E nada nos fará chegar mais perto de Deus, ter mais comunhão com ele, conhecer mais o seu coração, do que andar em obediência a ele. Nenhuma outra coisa tem esse poder. Só ler a Bíblia não é suficiente. Só ir na igreja não é suficiente. Se a gente quer de fato ter intimidade com Deus, a gente tem que se deixar ser guiado por Deus. A gente tem que obedecer a Deus, fazer a vontade dele. Tem que ir para onde ele nos enviou. E aí então nós vamos conhecer a Deus de uma maneira que nós jamais conhecemos antes. Termino fazendo algumas perguntas para você refletir nessa noite. A pergunta é: quais desculpas você tem dado? Quais desculpas? Você tem dito: eu sou um Zé Ninguém? A sua autoimagem vai melhorar quando você descobrir que o Deus do universo te ama e quer se relacionar com você. Será que a sua desculpa tem sido: eu não sei o suficiente? Eu quero dizer, e nem precisa saber, porque você vai falar na autoridade de Jesus. A sua desculpa tem sido: eu serei rejeitado? Eu quero dizer, não será, porque Deus vai lhe investir de autoridade. A sua desculpa é: não tenho talento? Eu quero dizer que você tem o que precisa para responder ao chamado de Deus para a sua vida. Você não tem nem mais e nem menos. Você tem exatamente aquilo que precisa para fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer. Em quinto lugar, sua desculpa é: eu não quero ir? E você vai perder tudo que Deus quer fazer em você e através de você? Você vai perder? Vai deixar isso passar? Quando chegou a hora de Deus encarnar na história para nos salvar do pecado, Jesus disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele sabia que ele teria de deixar o seu reino de glória e ele teria que entrar no mundo caótico dos homens. Ele sabia que ele seria incompreendido, que ele seria rejeitado, que ele seria traído, que ele seria negado. Ele sabia que ele iria passar por tortura, por zombaria e que ele terminaria crucificado e morto. Mas ele não deu nenhuma desculpa. Ele não tentou evitar a sua missão. Ele disse tão somente que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos e amigos, que nós paremos de dar desculpas e quando Deus nos chamar, nós possamos dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui para entregar a minha vida para Jesus Cristo. Parar de dar desculpa.
Eu não concordo com isso, eu acho que aquilo outro, isso não vai se ajustar, essa nova rotina de igreja não vai se ajustar à minha rotina. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. E responda ao chamado de Deus para você. Se Ele está chamando você para Ele, se entregue, deixe que Ele cuide das outras coisas. Deixe que Ele cuide das suas rotinas. Deixe que Ele vai encaixando a sua vida com a sua nova vida. Se Ele está chamando você para o campo missionário, pare de dar desculpas. Pare de falar, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai. Mas eu estou fazendo faculdade. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho dificuldade de aprender outra língua. Pare de dar desculpas. O Senhor vai te capacitar para cada uma dessas coisas e vai cuidar de todas as suas preocupações. A gente tem visto isso com Moisés. Deus vai cuidando de todas as preocupações que ele tinha. Pare de dar desculpas. Deus quer te usar na igreja de uma maneira especial. Pare de dar desculpas de que você não tem tempo, de que você trabalha a semana toda, de que você não consegue acordar cedo. Pare com desculpas. E atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Pare de dar desculpas. É isso que o Senhor está demandando de nós nessa noite. Para a gente parar de dar desculpas. Porque tudo aquilo que a gente acha que pode ser um problema, o Senhor já cuidou desses problemas. E Ele quer nos usar. E Ele vai continuar insistindo com a nossa vida. Até a gente se render a Ele da maneira como Ele quer.